Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, procurando ampliar os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra, portanto, em clima de muito aprendizado para todos nós, e que a nossa irmã, que fará uso da palavra, receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. Muito a gente tem recebido dessa doutrina, né? Muito conforto, muita luz, muita calma. Eu vejo assim, muita calma. Porque quando a gente precisa, a gente realmente recebe muita calma. Eu ainda comentei com o Magui, até com meu filho. Ontem, eu estava dentro de uma joalheria no Shopping Cadino e ela foi assaltada. E só estávamos eu e as duas vendedoras, né? As meninas quase passando mal, coitadinha. Eu ainda falei, gente, eu acho que me ajudaram muito, porque eu fiquei muito calma, realmente. Eu ainda falei, menina, fica calma que você vai ter uma coisa. Eu falei para ela, deixa, eles querem o que está aí. Eles não vão fazer nada com a gente, eles querem... Um deles estava, eu não vi, a outra moça que viu, né? Porque ela estava relutando um pouco, então ele mostrou para ela um pedaço da arma, mas estava com um casaco assim, né? Os dois. Aí ela falou assim, como você pode estar calma desse jeito? É porque a gente não está sozinho em lugar nenhum, né? E algo me dizia que a gente não estava correndo risco, eles só queriam levar as coisas. Eu falei, você fica quietinha, faz o que eles mandam, fica quieta, não vai te acontecer nada, não. E realmente a gente recebe muita ajuda, onde, né, a gente se encontra em qualquer situação. Não só nos momentos assim de aflição, de doença, de tristeza, de preocupação, quanto também nos momentos de alegria, né? E a gente nunca está sozinho nesse mundo, né? Ai de nós que estivéssemos aqui sozinhos, né? Nós estamos com o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, e só vai nos acontecer aquilo que tiver que acontecer se nós não pusermos o nosso dedo torto. Né? Porque a gente estraga as situações, né? A gente atrapalha às vezes as coisas que vão acontecendo. Eu sempre falo a questão disso mesmo, né? De um assalto assim, ou dentro de uma loja, ou em qualquer lugar. Se a pessoa não tiver calma, ela pode provocar uma situação que não era para acontecer, né? Se ela tiver uma reação ruim e tudo, se ela não faz nada, se faz o que manda, fica quietinho, está fazendo tudo direitinho, só vai acontecer o que tiver que acontecer. Então, se ela tiver que vir a desencarnar numa situação dessa, vai acontecer, né? Porque quantas vezes a pessoa é assaltada e entrega tudo, vai tudo, e assim mesmo eles ainda tiram a vida da pessoa. É porque chegou o momento e tinha que partir. Aí, aquele momento foi utilizado, né, para isso aí. Então, são muitas as situações. Se a gente fizer a nossa parte, só vai nos acontecer o que realmente tiver que acontecer. Isso já introduzindo o nosso assunto, onde paramos na semana passada. Na semana passada, nós paramos na questão que eu até li a comunicação de Samson, que é aquele espírito feliz, quando eles perguntam para ele, né? Como ele via o corpo dele, que ali estava, porque a gente comentou na semana passada, ele comentou com um amigo, ele combinou com um amigo. Claro que não adianta combinação se não puder ser. Caso ele ali podia, era um espírito feliz, um espírito que deu conta das tarefas dele no mundo, ele deu certo, ele fez tudo que tinha que fazer direitinho, então ele teve essa bênção, né? E ele vê o corpo dele ali e não significava além do que deveria significar aquele corpo. Um corpo que ele usou, um corpo que ajudou muito para ele poder desenvolver a tarefa dele aqui na Terra, mas que agora não servia mais para ele, né? Eram palavras dele. E eu fiquei de trazer
a tal poesia, né? Poema, melhor dizendo, né? A poesia, o que existe, né? Dentro ali do poema, que ele escreveu, o Herculano Pires, também por ocasião da desencarnação dele. Então, vamos prestar atenção no que ele diz. Olha só. Herculano Pires, esse grande escritor, colaborador da doutrina espírita, muito inteligente, muito importante, né? Toda a obra de Herculano é uma obra muito boa. E ele passou mal no momento que ia começar a reunião no centro que ele frequentava, que ficava nos fundos da casa dele, assim, que ele construiu e ele doou para ser o centro espírita. Então, ele passou mal, ele foi levado por familiares para o hospital e faleceu, né? Ele teve um mal súbito e morreu lá. Então, no desdobramento, naquele momento, os trabalhos no centro, era uma reunião mediúnica, os trabalhos estavam começando lá, no momento em que ele estava no hospital. No desdobramento dos trabalhos mediúnicos, para surpresa dos presentes, um espírito informou o falecimento de Herculano. Ele tinha acabado de morrer no hospital. Em seguida, ele próprio, olha só, também a gente não precisa ir, né, a uma santificação. Herculano foi um homem do mundo e no mundo. Só que ele foi um homem obediente, cumpridor das suas tarefas, lúcido, né, atento a tudo que ele deveria ser atento, né, vigiando todos os seus pensamentos, fez uma obra maravilhosa, uma grande contribuição à doutrina espírita. Então, ele fez a parte dele, fez bem a parte dele. Aí, em seguida, ele próprio manifestava-se para suas despedidas em mensagem psicografada. Lógico, né? Ele, corpo do hospital, e ele, através de um médico, na reunião mediúnica, naquele momento, ele foi lá se despedir. Diz assim: família querida, vivendo contigo dias felizes e amenos, na experiência do lar prossegue a vida. Coragem e otimismo, não quero pompas nem velas. Apenas a simplicidade do professor do interior em metrópole de céus e estrelas. Herculano foi professor na sua função aqui, né? Profissional. Sustenta em apoio vibratório à casa, ele se dirigiu à família, né? Sustenta em apoio vibratório à casa, ampara o livro da codificação. E eu, em espírito ou memória, ao lado dos amigos espirituais, contigo sempre estarei. No apostolado de pregar e servir a doutrina dos espíritos, com o mestre de Lyon. Ele sempre se referia a Kardec assim, o mestre de Lyon. Virgínia, querida, mais esposa do que eu esposo fui. Já não tem falar, nem riso, não mais o poeta. Mas que semblante triste o teu. Volte ao que era, como o tempo na casa velha. Tudo é vida, nas noites de rima, doutrina e cozinha. Lar, amigos, não é confusão, é nova sensação. Há de viver, sentir que já não sou corpo, mas alma até que enfim. Desculpe, sou espírita de verdade. Amparado em novas luzes, a nossa luzinha que ajudaste a construir. No momento, adeus. Menos choro e mais café. Se a dificuldade de captar a escrita, se há dificuldade de captar escrita, imagine a de despertar aqui, para dizer aos meus da sobrevivência da alma, muita paz em Jesus. Olha que lucidez
né, que esse espírito apresentava no momento da sua desencarnação. Naquele momento ali, ele apresentou uma lucidez, o corpo ainda lá no hospital, fazendo os procedimentos necessários para atestar o óbito, e ele já lá na reunião mediúnica fazendo, não é, poesia para a família, como ele disse que sempre, em momentos importantes, ele fazia isso, né? Somente depois do encerramento da reunião, chegou a notícia do falecimento para os médiuns, né, sem estarem trabalhando. Ficou-se sabendo que Herculano costumava escrever poesias dirigidas aos familiares em ocasiões especiais. E assim procedeu novamente, em data muito significativa, a de sua própria desencarnação. Identificamo-lo perfeitamente nas ideias e expressões usadas, particularmente ao solicitar aos familiares que trabalhem em favor da obra de Allan Kardec, o mestre de Lyon, como ele o fez por supremo ideal de sua existência. Bom, isso aqui é mais uma comprovação do que a doutrina vem nos ensinando. Nós só passamos o que a gente tiver que passar. Aquele estado de perturbação da alma é desigual, o período de tempo, o tempo que se leva é desigual para as pessoas. Vai depender da compreensão da alma do momento da sua desencarnação. Ele compreendeu muito bem. Logicamente que ele seria ainda trabalhado pelos espíritos, porque um pouco sempre fica, não é, de perturbação, como ele fala na surpresa, ó, de despertar aqui. Aqui é na erraticidade, na dimensão dos espíritos, né? Então essa surpresa que a gente fica, e ele foi muito abruptamente, porque ele não estava doente, né? Ele teve um ataque súbito, ele não estava doente, ele estava bem de saúde, ele não tinha problemas sérios, né? Mas aconteceu. Então, para ele foi uma surpresa. E essa surpresa causa um desconforto, é claro, né? Mas ele, completamente lúcido, né? Falando sobre isso, agradecendo aos amigos, principalmente a família, a vida que ele teve aqui. Então, isso vem comprovar que os problemas pelos quais nós passamos após a desencarnação não são problemas caracterizados, que caracterizam o fenômeno em si, é de cada um, é individual. O sofrimento aí é pessoal. A alma, ela vai passar pelo que ela tiver que passar, dependendo da sua situação evolutiva. Se ela for um espírito que não compreende essas coisas, ela vai ficar muito perturbada. Uma pessoa que não conhece nada, no seu primeiro momento, aquele que é materialista, aquele que acha que a vida acaba, aquele que acha que vai despertar no juízo final, não é? Aquele que acha que vai realmente só despertar no juízo final, esse é um que pode ficar extremamente apegado ao corpo. Porque ele acha que ele vai ficar ali mortinho até que o juízo final aconteça, que ele seja ressuscitado. Então, são situações em que a própria alma se impõe com a ignorância das leis da natureza, das leis divinas. Então, nós que entendemos que a vida continua, que temos um perispírito que segue conosco, que guarda, não é? Que guarda a linhagem humana. Então nós não vamos desencarnar e virar uma chama, não é? E virar uma chama, como é a forma natural da alma. A alma é como uma chama. Então nós não vamos sair de um corpo e virar uma chama, né? Não, nós vamos ter o nosso perispírito, vamos levar conosco, ele é fluido, nós vamos permanecer com o perispírito. Então, aquela pessoa que não tinha conhecimento disso, ela vai achar que ela está viva. Porque ela se vê, ela se toca. Porque para a alma, o perispírito é muito grosseiro ainda.
Ele é o elemento intermediário entre o espírito e a matéria. Então ele é muito grosseiro ainda. Ele pode ser tão grosseiro que ele pode ser tangível. E a alma perceber em si, no perispírito, o seu corpo, achando que é ele, que está vivo, né? Que está no mundo ainda, nas atividades dele. Quer dizer, quando o espírita desencarna, só pelo conhecimento, não. Porque o conhecimento sem compreensão, discernimento, entendimento, não vale nada. Não vale de nada. Não é? Nós seremos só cabides de conhecimento e não vamos aplicar. Mas aquela pessoa que compreende a doutrina, que entende, não é? Que discerne a doutrina e incorpora essa ideia, não porque ela leu, e sim por ser uma lei da natureza, ela vai saber que aquele corpo que ela está vendo, que está estranho, as coisas estão diferentes, ela vai ver, bom, eu estou com um corpo espiritual, não estou com um corpo físico. Né? Então ela começa a perceber, diminui aquela perturbação, diminui o sofrimento da alma. Agora, não isenta a alma do sofrimento, porque esse sofrimento ele é equivalente ao nível evolutivo dessa alma. Então essa questão nos remete também à destinação do corpo. Vejamos, né? O Sansão, o próprio Herculano, se aquele corpo ali, né, no final dos procedimentos, fosse destinado à terra ou ao fogo, que diferença isso faria para eles? Nenhuma. Nenhuma diferença para eles. Porque eles entendiam o que era o corpo, o que foi e o que era naquele momento o corpo. Uma veste da qual eles não precisariam mais. Então, a destinação daquele corpo ali, do Sansão, do Herculano e de outros tantos, né, que são assim também, que cumpriram a sua tarefa, que fizeram a sua parte, que foram obedientes, que fizeram um esforço hercúleo para domar as tendências inferiores, essas almas, elas são reconhecidas como almas que vieram para o mundo para evoluir e conseguiram. Então, essas almas não ficam apegadas a um corpo físico. Esses dois nós trouxemos como exemplo. Lá no céu e o inferno tem outros exemplos, né? Tem outros depoimentos de espíritos sobre essa questão também de não darem de não estarem tão imantados ao corpo assim. Já também aqui no céu e inferno tem depoimentos de espíritos que sim. Inclusive, um deles chega a pedir ao médium que fosse fazer prece para ele lá no túmulo. Né? Olha a diferença, né? Olha só. O ano era 1863. Ele deu o primeiro depoimento dele em 8 de março de 1863. Não diz a data da desencarnação, só diz que dias depois, tá no plural, dias depois, né, ele foi evocado para dar aí o seu depoimento. Então fazem essa pergunta para ele, como ele se sentia, né? Faleceu em consequência de uma queda, é um jovem, esse aqui, um jovem que faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu sucessivamente as seguintes comunicações. Ele fala assim: por enquanto, apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Que dor, graças a Deus, que dor a Deus. É o que ele termina essa comunicação assim.
No dia 18 de março, ora, 10 dias depois. 10 dias depois da primeira. E a primeira foi dias depois da desencarnação. Não especifica quantos. Mas não importa, nem importa. Que fosse no dia 8 de março. Que ele tivesse desencarnado e a primeira comunicação fosse 18. Já teriam transcorrido aí 10 dias. Mas ainda foi antes, né? Porque a primeira foi em 8 e já tinha acontecido há alguns dias. Ele diz assim no dia 18 de março. Já vinha a vós, mas apenas para falar dificilmente. Presentemente, ainda mal me posso comunicar convosco. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Por que sofrer ainda, quando o corpo não mais sofre? Essa frase aqui é muito importante. Quem tiver um céu e inferno, pega o livrinho lá, tá? Espíritos sofredores, ele é o primeiro dessa linha de espíritos sofredores. Ele é o primeiro, é o que primeiro se comunica. Ele fala, e isso é muito importante, essa frase para o que a gente vai falar a seguir. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Porque existir sempre esta dor horrenda, né? Por que existir sempre essa dor horrenda se o corpo não mais sofre? Que cruel incerteza, ainda estou ligado ao corpo. Olha aí. Apenas com dificuldade posso ver onde devo encontrar-me. Meu corpo está lá. E por que também lá permaneço sempre? Vinde orar sobre ele para que eu me desembarace dessa prisão cruel. Deus me perdoará, espero. Vejo os espíritos que estão junto de vós e por eles posso falar-vos. Orai por mim. Então, vejamos, olha só. Por que essa aqui? Tem outras aqui, inclusive uma outra mais aqui à frente, onde o espírito diz que não entende, né, o que está acontecendo com ele, que ele está extremamente ligado ao corpo, e ele diz que sente os vermes a roerem a sua carne, né? Mais aqui na frente. Isso aqui pode parecer horrível a gente estar aqui falando sobre isso, mas nós vamos ver, e como já vimos, que não é motivo para pânico, porque isso aqui só acontece quando nós permitimos que aconteça. Isso não é uma lei da natureza, isso não é o que acontece, isso não é o que deve acontecer, não é a realidade, é apenas uma consequência do apego que a gente tem à vida material. Poxa, nós estamos tendo tantas oportunidades, tantos espíritos estão nos ajudando, tanto Kardec trabalhou para trazer essas coisas para a gente, e a gente fica aí, né? É igualzinho aquela pessoa que ela vai a um médico e ele fala para ela o que ela tem que fazer para ela melhorar, ou para ela não adoecer mais, né? Porque tem aqueles check-ups, né, que a gente vai fazer. Não está sentindo nada. Tem gente que fala, Deus me livre, eu vou lá para quê? Para buscar doença? Ninguém vai buscar doença, vai descobrir se tiver alguma. Buscar não, né? Vai descobrir. Aí, se não tiver nada, o médico fala assim, olha, você está ótimo, você está bem, está tudo bem com você. Mas o seu modo de vida não é muito bom. Você não tem uma vida muito boa, você não come muito bem. Hoje você está bem, hoje você está saudável. Mas, para frente, eu não posso te garantir nada. Pode ser até que você morra antes de um acidente. Mas se você for vivendo aí, adquirir idade, com esse comportamento que você tem, não vai dar certo. Ah, doutor, deixa isso para lá. Quando a doença aparecer, eu cuido. Ih, não vou me preocupar com isso não. E assim vai, e assim vai.
Aí os anos vão passando, se tornam até amigos, né? E o médico vê lá as coisas, olha lá o que eu te falei, fulano, cuidado, hein? E nada, tá bom, não sinto nada, tá ótimo. Aí, 10 anos, 15 ou 20 depois, ele vai para um outro check-up, um de tantos que ele já fez, né? Só que aquele acontece diferente. Naquele, o médico diz, olha só, começou a acontecer tudo que eu te falava. Tá tudo fora do normal, suas taxas estão horrorosas, eu sabia que isso ia acontecer. E agora? Ainda vai deixar para depois? Ó, pode não ter o depois, né? Pode não ter o depois. Ainda tá em tempo, pelo que eu tô vendo aqui, você não tá morrendo não, ainda tá em tempo. Aí, não tá morrendo não? Doutor, então deixa para quando eu quase morrer. Aí quando ele volta lá, tá na boca da morte, né? Pode ser que dê jeito? Pode ser que não. Não é? Então, a gente vem sendo avisado de tantas coisas. Nunca que eu me lembre, a sociedade, de uma maneira geral, né, principalmente os profissionais da área, se preocuparam tanto com essa coisa da saúde, porque o povo está muito doente. As pessoas estão muito doentes. Né? Se a gente precisar de uma consulta médica hoje, só emergência no hospital, porque esse consultório, quando você for lá, você já morreu se o problema for sério. Vai convidar para a missa de 7º dia o católico, né? Porque não vai ter jeito. Então, porque não tem vaga. E ainda por cima, está puxando os médicos também para ficar doentes, porque os pobres, coitados, estão trabalhando tanto que eles não estão dando conta. Então, em vista disso, tantas preocupações e as pesquisas, né? O avanço da tecnologia, as pesquisas mostrando o que se deve e o que não se deve fazer. Isso na parte material, no corpo físico, que devemos cuidar muito bem dele, porque ele é nosso instrumento de trabalho. O mesmo se dá na parte espiritual. Eu não sei os outros amigos de outras religiões como é que chega para eles essas mensagens, mas para a gente chega clara como água, tudo clarinho na codificação. Os espíritos falando através de tudo, a observação nossa da vida, a gente vê o que está acontecendo, né? Então os espíritos estão sempre falando, orientando, questionando, mas a gente faz igualzinho aquele do consultório médico que deixa para agir no final. Ora, deixar para a gente se desprender, para a gente compreender, para a gente fazer tudo, tem que fazer na hora que tiver quase lá nas vascas da morte, não vai dar tempo não. Não vai dar tempo não. É muito comum, os profissionais que trabalham com pacientes terminais, a Elisabeth Kubler-Ross foi uma médica suíça, ela era psiquiatra e ela fez um trabalho maravilhoso. Aquela mulher, realmente, quando fechou o olhinho no plano material, se não foi igual a Herculano, foi melhor ainda. Porque ela fez um trabalho maravilhoso, ela foi realmente incrível. O trabalho dela de solidária desde jovenzinha, né? Então, ela trabalhou muito com pacientes terminais. E ela falava, na biografia dela, nos escritos dela, ela sempre falou isso. Que eles demoravam muito para descobrir, para demonstrar interesse sobre o que acontecia depois da morte. Alguns ficavam ávidos de saber, outros não queriam nem saber. Outros começavam a se arrepender de não ter tomado conhecimento disso há muito mais tempo. E nós temos essa bênção, nós temos esse presente, porque, olha, ter tido contato ou ter contato com a doutrina espírita é uma grande bênção, é uma ajuda, assim, inimaginável, né? Ter conhecimento de algo claro, simples, correto, lógico, né, de acordo com a justiça divina. O que mais a gente pode desejar? Então, os espíritos estão aí falando, mostrando a codificação toda. Então, não temos do que temer. Se a gente já falei que não precisa ser santo. Herculano Pires não era santo. Era um homem do mundo e no mundo, fazendo a tarefa dele. Só que ele fazia de acordo
com aquilo que ele entendia ser interessante dentro de uma lei divina. E ele fez. Né? E por que nós não podemos fazer? Claro que a gente pode fazer. Então, essa questão de ficar lá, né, agarrado a um corpo físico, né, sentindo os vermes a corroer, isso aí não é regra, isso não é para acontecer, isso não é da natureza, isso não é próprio do fenômeno morte, não é. E não acontece com frequência, não, só com quem é muito agarrado. Esse era, parece até que ele era esse dos vermes, ele foi um suicida, parece. Tem até que constatar aqui, que eu separei algumas coisas aqui. Então, essas coisas a gente tem que ver que são desobediências nossas, né? Assim como no corpo físico, o médico depois, o médico fala, tá vendo? Agora, ó, antes você podia fazer uma coisa mais leve, agora não pode. Agora é algo pesado. Agora não tem. É fazer, ou então vai morrer. Né? Vai morrer. Então a gente tem que ser mais obediente, mais atento, gostar mais da gente também, né? Se a gente não consegue fazer por nós, façamos por aqueles que a gente ensinou a nos amar, né? Porque sofrem conosco. Qual é a mãe que não sofre vendo o filho dela passar uma dificuldade e essa dificuldade podendo ter sido evitada por ele, né? A gente vê, a gente sofre sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nós vamos responder por cada negligência nossa. Então, essa questão agora em Friburgo, antes não tinha, né? Mas agora nós estamos tendo a cremação de corpos aqui em Nova Friburgo. Antes era mais complicado, tinha que sair daqui, né? Tinha que ir para o Rio, ou para São Paulo, então, ou para outro lugar, mas agora tem. Então, muitas pessoas estão optando por essa forma, né? Mas tem que ficar 24 horas. Tem que ficar, não. Mas esse 24 horas a exigência, sempre foi para sepultamento também, né? Mas a vigilância sanitária, quando você cremar das 9, não pode passar 1 hora. Não pôde passar, porque aqui nós não temos frigoríficos. Mas se ele fez o tanato, Pois é, mas na lei precisa do frigorífico. Na lei precisa do frigorífico. Então, como Friburgo não tem... Já é o frigorífico, né? Já é, né? Hoje nós falamos que já é. Demora mais um pouquinho, né? Nós temos a vantagem de demorar mais um pouquinho, de viver no friozinho. Em compensação, a gente tem mais canto de pé, a gente está mais perto da radiação. Então, prós e contras, né? De se morar em serra, né? Pois é, Friburgo não tem frigoríficos. Então, o corpo não pode ficar além de 24 horas. Aí, essa questão, mas e aí? É isso que a gente quer falar com esse depoimento desse espírito aqui. Na literatura espírita, tem várias abordagens sobre essa questão, né? Mas nós não estamos estudando a literatura espírita, nós estamos estudando a codificação. Kardec não faz uma alusão direta a isso, não tem uma pergunta específica para isso aí. Mas toda a codificação, todo o trabalho de Kardec está voltado para a educação da alma, para que a alma se prepare e reconheça que ela é espírito. Ela está temporariamente num corpo físico, mas ela não é o corpo. Então, ela todos nós somos cidadãos do universo. O universo é a nossa casa. O corpo físico é uma exigência kármica para o aperfeiçoamento e a evolução da alma. Nós necessitamos de reencarnar. Não se fala assim, aqui se faz, aqui se paga? É exatamente, aqui se faz e aqui se paga. Então, nós não somos daqui. Então, toda obra do Espiritismo vem a nos esclarecer isso. Somos espíritos. Somos individualidades que temporariamente adquirimos personalidades para que possam nos ajudar a fazer o nosso processo evolutivo. Então, o objetivo aí é sempre o aperfeiçoamento da alma, que se utiliza de um corpo
através do perispírito, interage com esse corpo para poder trabalhar sua evolução, pagar suas dívidas, né? Cumprir suas provações e suas expiações. Então, é evidente que, se todo esse trabalho dos espíritos é em cima dessa questão, o objetivo das encarnações é a evolução da alma, é o aperfeiçoamento da alma, e mostrando o tempo todo que somos individualidades, somos almas encarnadas, mas não pertencemos à matéria, então, claro que isso aí deduz-se que nós não temos que ficar apegados a corpos que vão morrer. Corpos vão morrer. Nós não vamos morrer nunca. E corpos vão morrer. Se esses corpos vão morrer, nós não precisamos mais dele. Eles morreram. Os corpos morrem, porque as almas não precisam mais deles. Né? A alma deixa o corpo, porque o corpo morreu. Ela não fica no corpo. Ela não está apegada ao corpo no sentido molécula por molécula, como ela estava quando ela era viva. Quando ela estava encarnada. Não é mais assim. Mas a ignorância, a falta de atenção e até a falta de querer mesmo, né, de querer compreender isso, de fazer um esforço para isso acontecer, a gente fica lá, apegado. Então, na literatura, tem várias abordagens sobre essa questão da cremação. Quem abordou muito isso foi Emmanuel e Chico, através de Emmanuel e André Luiz, do Consolador, está lá. E tudo que vocês pegarem sobre cremação, pode ir lá para a internet, baixa lá e pesquisa. Todos eles, inclusive Richard Simonetti, no seu livro, faz alusão à recomendação de Emmanuel para se esperar 72 horas após a morte declarada. Aí vem a questão, mas aqui em Friburgo não pode ficar 72 horas, porque aqui não tem frigorífico. E tem que ter. Em São Paulo tem, Rio tem. Né? Então, a cremação no Rio ou em São Paulo, ela ocorre quando o parente decide. Então, como que é feito isso? Velório de 24 horas. Vigília de 24 horas. Após essa vigília, há uma cerimônia, né? Dependendo da religião da pessoa, há essa cerimônia. E eu nunca vi pessoalmente, assim, só mesmo através de reportagens e tudo. E é interessante, é bonito, né? A urna está lá em cima daquela mesinha lá e tudo. Aí acontece uma simulação de um sepultamento. Aquela mesa se abre e a urna desce, como se ela estivesse sendo sepultada. Todos vão embora e aí, por tempo que a família pediu, né, e pagou por isso, porque vai ter um ônus aí, né? O corpo vai ficar para então, após 24, 36, 72, 48, seja lá o que for, uma semana, não importa, ele então vai ser cremado na época que a família decidir, a família vai ser chamada a recolher as cinzas. Que são as cinzas? Gente, mas ele era tão grande, uma coisinha assim. Sabe o que são as cinzas? São os ossos. As cinzas é o resultado da cremação dos ossos, não é da matéria, do corpo, da carne. A carne consome, né? Ali vira gases, né? Viram gases, como vai acontecer no sepultamento convencional. Então, aquele que sobrou lá são os ossos do corpo, né? Que a pessoa vai recolher. Aí vem assim, bom, mas por que ele recomendou isso? Aí tem aquela coisa, é um respeito com o corpo, e porque o espírito pode demorar um pouco a ser retirado do corpo, ele pode demorar a sair. Pois é, olha só, e esse aqui? Ia deixar esse corpo aqui, quanto tempo lá no frigorífico? Porque 10 dias depois ele estava grudado no corpo, né? A gente recebe aqui na nossa reunião mediúnica espíritos que não sabem nem quando desencarnaram, que não sabem, porque o espírito não sabe. Se você perguntar a ele, ele não sabe.
Ah, mas ele não sabe por quê. Ele não sabe porque ele não conta mais tempo. Ele está na eternidade. Ele só contava tempo enquanto ele estava vivo, no corpo, que ele conta o tempo terra, que ele estava aqui, né? Mas ele entrou na dimensão espiritual, ele perde a noção de tempo. Então ele pode ter desencarnado ontem, há uma semana, um mês, há 10 anos, há 100, há 200 anos, que ele não sabe isso. Porque eles não contam tempo. Aí, como que sabe? Mais ou menos. Mais ou menos pelo que ele fala. Pelo que ele conversa, por alguma coisa que ele exterioriza de época. É que se faz a ideia do tempo. Então, a gente já recebeu aqui na nossa reunião a visita de espíritos que estavam com mais de 100 anos de desencarnado, 200 anos, pela característica do que ele falava, e procurando a casa, porque sumiu. A casa dele sumiu, ele estava procurando. Então, ele estava encarnado, ele não sabia onde que ele andou, mas ele estava voltando para casa. E cadê a casa? Não tem mais casa. Né? E o corpo? Não tem mais corpo. Não tem mais corpo. Mas ele só achava que ele tinha, que ele estava vivo e que aquele corpo ali era o dele. Então, não tem prazo, não tem data. Tanto faz fazer cremação com 24 horas, quanto com 72, quanto com um mês, seja lá quanto for. Isso não vai livrar a alma em nada do que ela tenha que passar. Se ela tiver que sofrer os efeitos de uma cremação, ela vai sofrer independentemente daquele corpo estar sendo cremado naquela hora ou dali a quantas, sei lá quanto. Por quê? Porque o corpo disse aqui, o espírito que estava ligado a ele. Aqui. Por que existir esta dor horrenda, esta angústia terrível, se o corpo já não sente nada, o corpo não sofre, dito por ele. Depois eu pego lá. Dito por ele. E aí? Tá vendo? Então isso é bobagem, isso aí. Agora, vocês podem perguntar assim para mim, eu não quero essa responsabilidade. Obrigada, querida. Eu não quero essa responsabilidade, não. Então eu não vou sofrer nenhuma coisa com a cremação? Quem sou eu para dizer isso que não vai? Eu sei lá qual é o apego seu sobre o corpo que você carrega. Eu não sei nem do meu. Eu não sei nem quanto eu sou apegada ao meu, né? Não sabemos. Agora, independentemente da cremação ou do sepultamento, o apego ao corpo fará o espírito sofrer. O outro não sentia os vermes a roerem a sua carne? Agora, ele realmente estava sentindo o verme roer? Não. Porque o corpo está morto. Corpo morto não sente nada. Espeta, quem tiver coragem, né? Espeta lá um corpo lá dentro de um caixão. Ele não vai se mexer, não. Se ele se mexer, graças a Deus, ele está vivo. E a espetada acordou ele, né? Trouxe ele a vida da letargia e não da morte. Richard Simonetti, ele faz até uma brincadeira, achei interessante. Porque, olha, é para descontrair mesmo, porque a gente fica um pouco assustado com isso. Claro que fica, né? Richard Simonetti faz uma brincadeira que o pior que pode acontecer com a alma, se ela estiver apegada ao corpo, ligada ao corpo na hora da cremação, que o pior que pode acontecer é ela achar que ela está na fogueira da Inquisição. Quantos de nós já não pode ter passado por uma experiência assim, né? Só que com uma diferença enorme. A cremação, que já não é mais uma cremação, né? Um corpo vivo incendiado, ele vai doer mesmo. Por quê? Porque não está morto esse corpo. Se pegar uma pessoa, jogar fogo nessa pessoa, ela vai sofrer. Agora, vai sofrer mesmo? Depende. Nem assim. Nem assim. Vai depender do que essa alma tenha que passar. Vai depender do que essa alma tenha que sofrer. Quantas vezes nós já comentamos aqui, Chico Xavier trouxe muitas cartas de desencarnados para as suas famílias, que ele consolou muita gente, né?
ele trouxe cartas para consolar a família, que ainda trazia no arquivo mental e na visão o que aconteceu com aquele afeto querido, porque presenciou o fato. E ficavam transtornados, não estavam conseguindo nem viver. Uns, assim também, com incêndio, outros afogados. Né? Um que virou filme, aquela menina do edifício Joelma, que virou filme depois. A família transtornada. Olha, separou a família inteira, porque ninguém mais fazia nada direito, todo mundo transtornado, acabou, enlouqueceu todo mundo, a morte daquela que gerou o filme, né? Ela estava naquele edifício Joelma. E depois, uma família conhecida, né? Eu já contei esse caso aqui, uma família conhecida dessa família que estava em desespero total, que não aceitava, porque o corpo dela foi encontrado num estado terrível, quando eles receberam o corpo. Então, quando a família viu aquilo, ficou em desespero pelo que ela tinha passado. E era só o que eles pensavam, fixaram aquilo ali na memória e não estavam conseguindo viver. Então, uma família amiga falou que gostaria que eles fossem a um centro, ou alguém que pudesse auxiliá-los e tudo, e essa família levou-os ao centro que ele fazia as psicografias dele, né? E essa moça se comunicou, pedindo à família, agradecendo as preces, agradecendo o amor, mas pedindo que eles parassem com aquele sofrimento, porque não aconteceu nada do que eles imaginavam que tivesse acontecido. Ela não sentiu o fogo incendiando o corpo dela. Ela não sentiu isso. Ela disse que até onde ela lembra foi assim. Ela viu que aquilo tudo estava pegando fogo, ela viu que ela ia morrer, que não tinha jeito. Aí ela foi para um cantinho onde ela viu que tinha menos fumaça e menos fogo e sentou ali e ficou ali. Aí ela só se lembra de ter tossido. Ela tossiu muito, porque, claro, aquela fumaça começou a intoxicar e depois ela foi incendiada, claro, né? Pegou fogo o corpo dela. Aí, quando ela deu os primeiros acessos assim, de tosse, ela falou que dormiu. Ela dormiu. Quando ela acordou, ela estava sendo socorrida por espíritos e que ela até viu parentes dela. Ela não teve nenhum sofrimento, ela falou, nenhum sofrimento. Então, ela não merecia, ela tinha que ter aquela morte trágica por uma escolha que ela fez? Tinha. E isso não pode ser tirado dela, ela tinha que cumprir aquela provação, aquela expiação, né, ali. Então, ela teve, mas ela, por conta de bônus que ela já possa ter adquirido, pela vida, assim, obediente que ela tenha levado quanto às leis divinas, ela foi retirada do corpo antes. Ela sentiu, ela falou que dormiu. Então, ela não sentiu nada. Quer dizer, a gente só passa o que a gente tiver que passar. O corpo dela foi incendiado, vivo. O corpo estava vivo e ela não sentiu nada. Ela foi retirada dali. Né? Já outros depoimentos de outras situações trágicas também, onde o tipo de morte, o gênero de morte apavorou tanto a família, e no entanto o espírito depois fala que ele não sentiu aquilo ali. Da mesma maneira, a cremação. Por mais ligados que estivermos ao corpo, nós só vamos passar uma sensação ruim, que isso deve existir, né? Se a gente estiver merecendo aquilo ali. Senão nós também seremos afastados do corpo naquele momento, pelo nosso anjo da guarda, pelos espíritos encarregados desse trabalho. Se a gente não estiver merecendo passar, a gente vai sair. Ainda que mereça, por alguma razão ou outra, a gente tenha que espiar alguma coisa, sei lá, se a gente queimou alguém na Inquisição, né? Quem pode garantir que nós não estávamos lá com a tochinha acendendo Joana d'Arc e outros tantos que morreram lá na Inquisição, né? Então, aí se a gente merecer, não é naquele momento que a gente vai pagar isso, não. A gente vai pagar isso numa explosão qualquer, num ambiente onde a gente possa ter o fogo queimando o corpo, né, para poder resgatar isso aí. E ainda assim só sofreremos se a gente não tiver adquirido nenhum bônus para ser isento daquele sofrimento maior. Né? Não, o destino que se dá ao corpo não é relevante.
E esse tempo, mas então eu vou lá para o Rio, que lá eu vou esperar 70 horas, 72 horas, como Emmanuel falou, então vai, põe lá no freezer, espera, não tem problema. E se não puder, se for aqui com 24 horas, também não vai ter problema. Agora, então você me garante que eu não vou sentir nada? Eu não garanto nada. Eu não garanto nem para mim. Porque eu não sei o quanto eu sou apegado ao corpo, eu não sei o quanto vocês são apegados ao corpo. Vocês vão sofrer, e eu também, o que eu tiver que passar. Se eu não tiver que passar, não vou. Né? Isso funciona para tudo na vida, gente. Nós só passamos o que a gente tem que passar. Só vai nos acontecer o que tiver que acontecer quando a gente não puser, como eu falei, o nosso dedinho podre aí, que isso a gente faz. A gente estraga, a gente se mata antes da hora. Né? Enquanto uns têm moratória, morrem bem depois, a gente morre mais cedo, tem gente que morre mais cedo, porque atrapalha o movimento. Né? Pela mão alheia, não. Ninguém morre antes da hora pela mão alheia. Pela mão do assaltante, do médico negligente, do motorista bêbado. Ninguém vai antes da hora na mão dessa gente. Não. Vai porque tinha que ir. Se não fosse naquela situação ali, ia levar um tombo, bater a cabeça no chão, sei lá, comer uma comida estragada, pegar um botulismo, sei lá o que aí. Tá? Ninguém vai antes da hora pela mão alheia, não. E também, Deus não precisa de motorista bêbado, de médico negligente, de assaltante, para fazer a gente partir em morte trágica, não. Uma parede velha pode cair na cabeça da gente. Ou a gente levar um tombo, realmente. Né? Então, muita coisa, as coisas, esse tipo de fato, isso aí, é quando realmente a gente tem que passar por isso. Não tem jeito, nós não vamos conseguir nos isentar da escolha que a gente fez. Claro que o que vai contar aí é a nossa ação, a nossa atitude diante do mundo, diante de si mesmo, né? Diante de Deus, diante dos homens. Isso é que vai contar. É isso que vai nos livrar desses sofrimentos, seja no sepultamento, seja naquela questão da cremação, seja onde for, né? Em que situação for, nós vamos sofrer aquilo que a gente tiver que sofrer. Então, não é a cremação em si. Ela, de verdade, ela não provoca nada no espírito. O corpo está morto. Corpo morto não sente nada. O que o espírito pode sentir, uma impressão muito ruim, porque ele pode estar muito ligado ainda, é que ele vai sentir com 60 dias, com 1 mês, com 2 meses, vai deixar a criatura insepulta 2 meses, porque ela está agarrada ao corpo. Ela pode ficar agarrada há mais de 100 anos. O corpo vai se dizimar, ela vai ficar agarrada. A ideia e não ao corpo. A imantação é com a ideia do corpo, não com o corpo em si. Né? Então, não vamos ficar com esse terror. Ah, meu Deus, vou sentir verme, me roer, só se quiser. Só se quiser. Porque sabe que o corpo não é seu, esse corpo vai ficar aqui, isso é uma roupa velha. Né? Ninguém vai... Alguém sente dor quando alguém pega uma roupa da gente e rasga? Ninguém. Eu acho que não, né? Se for uma roupa de grife que custou muito caro e a empregada rasgar ou com ferro fizer um buraco, vai dar uma dor. Mas é no corpo? É no bolso? Vai dar uma dor no bolso, na bolsa, na conta bancária, vai ser uma coisa horrível. Mas no corpo não vai. A menos que ela estiver passando aquela roupa no corpo e queimar a nossa pele, né? Fizer um buraco assim na roupa e queimar a pele. Aí é outra história, né? Mas aí não foi porque a roupa rasgou, foi porque o ferro queimou. Então a gente tem, olha, nós estamos, mas nós estamos com tudo e não estamos prosa, hein? Tem que ficar prosa, tem que ficar. Qual é o tudo? É a doutrina espírita. É o espiritismo ensinando. O espiritismo é aquele médico que fala, ó, faz isso, 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 toma esse remédio, isso direitinho, direitinho, você vai ter uma vida boa. Ah, vai morrer saudável. Ué, quer coisa melhor do que morrer saudável? Eu prefiro morrer saudável do que passar uma vida doente e morrer terrivelmente doente. Não é? Eu prefiro, porque
Todo mundo correndo na avenida, todo mundo passando, fazendo dieta, todo mundo para morrer saudável. Graças a Deus, né, que nós vamos morrer, porque Deus me livre de ficar por semente nesse mundo aí, né? E morrer saudável é muito bom, né? Muito bom, é melhor do que morrer doente, gritando de dor, não é isso? Então, é assim que a banda toca, né? Nós temos que cuidar, fazer a nossa parte, fazer tudo que está ao nosso alcance, fazer tudo direitinho. E aí, ó, não tem do que temer. Por quê? Ficar com medo ou não vai fazer a menor diferença. Perder o sono com medo disso também não vai fazer a menor diferença. Aliás, vai fazer muita diferença. Vai ficar doente porque perdeu o sono, né? Vai ter problemas sérios de saúde porque perdeu o sono. Olha, o espiritismo, gente, é para nos deixar leves, né? Para deixar o nosso coração leve, confiar, nós somos filhos queridos do Pai, nós não estamos à entrega à própria sorte, não. Cada um é reconhecido pelo mínimo que ele faz. Não precisa ser Madre Teresa, não. Você não. Precisa ser Gandhi, né? A gente só tem que fazer aquilo que nos foi confiado a fazer. Olha, essa tarefa é sua. Vamos fazer direitinho essa tarefa. Vamos cumprir com a nossa parte. Vamos fazer direitinho. De forma que... Qual é o direitinho? Quem sabe o que é direitinho? O que é direitinho para cada um. Qual é o direitinho? É aquele que quando a gente botar a nossa cabecinha no travesseiro à noite, a gente não tenha que dar nenhuma reprovação para nós do nosso dia. Ainda que outros possam nos reprovar, se eu não estou me reprovando, é porque de consciência, não fiz nada errado. Se eu fiz para alguém alguma coisa que ele considerou errado, eu ainda não entendi isso. E eu só serei cobrada por aquilo que eu souber, por aquilo que eu já tiver aprendido. Então, aquele que bota a sua cabecinha à noite no travesseirinho para dormir, na hora da reflexão, ele corre o pensamento dele pelo dia que ele teve. Se ele acha que ele fez tudo direitinho, é porque ele fez. Se ele não fez e ele já sabe, a consciência dele vai reprovar. Aí o que ele faz? No dia seguinte ele vai lá e conserta. Ainda que seja passar por uma humilhaçãozinha, não tem problema nenhum. Contanto que seja para ele se redimir e ficar com a consciência tranquila. Eu pedi perdão, o outro não perdoou, o problema do outro. Você fez a sua parte, né? Façamos a nossa parte. Quem faz a sua parte não tem do que temer. Em momento nenhum, em circunstância nenhuma, seja na terra ou seja no além. Muita paz para todos. Semana que vem, continuemos com o nosso assunto aqui. Olha só, não deixem de ler. Mas isso me assusta. Mas um sustinho ou outro não é bom? Aquela pessoa que vive fazendo barbeiragem em trânsito, cortando todo mundo, um dia ela leva um susto, quase que ela morre. Não foi bom? Duvido que vai repetir. Vai passar a fazer tudo direitinho. Então, um sustinho ou outro não faz mal a ninguém, é até bom. Está lá no Livro dos Espíritos com que intenção Deus deixa que corramos riscos que não vão dar em nada, para nos chamar a atenção, para ver que somos vulneráveis, né? Então, todo o conhecimento, a gente só alcança o conhecimento do bem quando o mal está presente para mostrar que é antagônico, né? Aí a gente consegue fazer ideia do bem, porque conhecemos o mal, né? Senão a gente não tem como avaliar, como a gente comparar. Muita paz para todos, dever de casa, pegar aí, céu e inferno, e lendo aqueles depoimentozinhos, e dando continuidade aqui, lembranças da existência corpórea, que tem muita coisa ainda para a gente ver. Muita paz para todos.